boa tarde a todos e a todas. Depois a gente fez a primeira chamada às 14 horas, fazendo a segunda chamada agora às 12h28. Vamos dar início à Assembleia, que foi convocada sob a pauta de aprovação do Código Eleitoral para a eleição da gestão 2016-2018. Vou aproveitar para dar alguns informes que são relacionados a algumas ações que teve um congresso no final de semana, né? Congresso que elegeu a direção nacional do Sinasef. A direção nacional do Sinasef que vai ficar empossada até 2018, nesse mesmo período, até março de 2018. Você anotou o resultado mesmo, né? Tem o resultado aí, né? O resultado da eleição, tem no site. Foi composta a eleição, os 27 cargos foram mudados. E aí a gente entra no outro período. Hoje pela manhã, o Sinasef foi convidado, na pessoa dos diretores da sessão, a participar de uma reunião junto com a ADUFES, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, e o SINTUFES, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Espírito Santo, que representa os técnicos administrativos, a ADUFES, os docentes. A ideia, a pauta que foi colocada, a ideia da ADUFES, né, a pauta que foi colocada, era uma apresentação das diretorias. No final do ano passado, à exceção do Sinasef, as 3 diretorias foram empossadas, diretorias novas, e vamos fazer uma conversa sobre a conjuntura política atual. Muito interessante, passou umas 2 horas hoje lá pela manhã, os outros coordenadores não devem estar presentes, nem o Eduardo nem o Reginaldo. O Eduardo estava em aula e o Reginaldo estava em outra atividade. Mas a conversa que a gente teve foi bastante interessante, porque a gente discutiu sobre a conjuntura política atual e sobre como essas 3 entidades podem participar e oferecer algum tipo de apoio ao debate que está sendo proposto, as discussões que a gente está vendo aí muitas discussões e um posicionamento complicado, que a gente chama de movimentos dos trabalhadores brasileiros, né? Com relação à situação política do país. E aí a gente está falando do cenário de impeachment, a gente está falando do cenário de ataques aos direitos da classe trabalhadora, a gente está falando de ataques ao Estado Democrático de Direito. Que na conjuntura atual tudo isso tem se confundido com defesa do governo ou como defesa de um golpe. Então, essa linha muito perigosa e essa confusão tem se estabelecido. É importante que as instituições que representam os trabalhadores, que elas tomem alguma posição, que elas pelo menos criem um diálogo para que a gente possa ter a possibilidade de soltar alguma nota, de poder participar dos movimentos e poder realmente pautar o cenário atual. Dentro dessa percepção, algumas coisas foram colocadas e é importante a gente verificar, e aí essa é uma devolutiva que eu faço do Congresso, da nossa participação no Congresso, que tem acompanhado a crise política e nos últimos dias que a gente teve no Congresso, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de diversas partes do Brasil e ouvir outras avaliações. E o que a gente percebe é que qualquer que seja o cenário, qualquer
dos cenários, qualquer que seja desses cenários, seja impeachment ou não impeachment, isso é uma conclusão que a gente pode chegar fazendo o diálogo junto com as pessoas que estavam no Congresso e fazendo esse diálogo aqui. Hoje, novamente, a gente teve uma visão parecida, que qualquer que seja o cenário, os ataques aos servidores públicos, eles serão muito duros. Talvez... Só um minutinho, voltando você. Você não devia ter colocado uma pessoa para secretariar a sua fala, não há. Está gravando. Mas depois quem vai secretariar, quem vai fazer a É só... Talvez, num cenário desses, qualquer dos cenários, os ataques aos servidores públicos serão muito duros. Vai sair agora, está no Ministério da Fazenda, a nova proposta de ajuste fiscal, e lá tem várias menções onde o governo vai tratar, e já tem tratado, o servidor público como gasto e não como investimento. Os cortes eles se darão nessa linha, e a diferença talvez do impeachment ou não impeachment pode se dar na velocidade com que esses ataques sejam feitos. Então, num cenário de governo do Partido dos Trabalhadores, que migrou da esquerda para o centro, nós temos ataques doloridos à classe trabalhadora. E, num cenário de derrota, de derrubada do governo Dilma, um cenário que não se dá, assim, pelo rito processual, antes do final do ano. Teria que acontecer pelo menos até setembro ou outubro, para poder chamar o que a gente chama de eleições gerais. Num cenário desse, a gente teria, num cenário desse, onde assumiria, se a gente tiver que ter eleição geral, aí é um outro cenário. Mas se for só a derrubada do governo Dilma, aí a gente tem o vice assumindo e a gente tem um cenário do PMDB com a Agenda Brasil, que está construída, quem pode visitar o site do PMDB, que é até um pouco mais duro do que esse início de ajuste fiscal. Então a gente está num cenário em que não dá para a classe trabalhadora esvaziar movimentos. Não dá para a classe trabalhadora não se posicionar, não vir para a luta. A gente tem vivido a gente está no estágio hoje, não só do movimento sindical, que também, em função das ações da CUT, no início do governo Lula, de outras coisas, que caiu num descrédito com os trabalhadores, em função das ações que tomaram no início, da defesa da reforma da Previdência, da defesa da flexibilização das leis trabalhistas, mas também um descrédito do movimento partidário e um distanciamento das bases. E as bases agora precisam assumir, de alguma forma, que o cenário é dos mais doloridos possíveis. Eu acredito que a gente precisa, enquanto classe de trabalhadores da educação, alertar os nossos companheiros e começar a fazer esse debate no dia a dia, o debate dos ataques aos nossos direitos, dos ataques ao Estado Democrático de Direito, e que isso precisa ser feito o mais rápido possível, pois a conjuntura ela não nos favorece. A conjuntura não nos favorece. O que a gente tem hoje é um cenário muito ruim e que tende a piorar. No ano passado a gente dizia que 2016 seria um ano difícil. Eu ouso dizer que 2016 será um ano apavorante. 2017 e 2018 tendem a ser ainda piores. E a reação não pode esperar que já esteja institucionalizada todas essas mudanças doloridas que estão sendo construídas para apertar e reduzir gastos. A ideia de corte de 30% dos benefícios devia assustar os trabalhadores do Serviço Público Federal. Isso está lá no pacote que está lá no Ministério da Fazenda. Então isso devia fazer com que a gente
se aproximasse dos movimentos que vão fazer esse embate. Correndo o risco de, se a gente não enfrentar de forma contundente esse processo, de termos o mesmo destino dos servidores públicos da Espanha e da Grécia, que foram demitidos e perderam seus cargos. Alguém me disse ontem, aqui mesmo na escola, um professor da mecânica, um amigo, disse: eu não acredito na demissão de servidores públicos. E aí eu disse a ele que não acreditava em 2003 que o governo faria a reforma da Previdência de forma constitucional. Então, o que está colocado é um embate que não se dá com 18 diretores de sindicato local ou 27 diretores de sindicato nacional, pois o povo já está acostumado a ver essas pessoas de vermelho apanhando as manifestações. O embate que está proposto é a massa da classe de trabalhadores na rua, nos espaços dentro das instituições, nos processos de ocupação e nos processos de luta e nos processos de formulação de alternativas a essa ofensiva do capital. Ou nos organizamos, ou nos posicionamos, ou, como disse ontem um servidor dentro da nossa coordenadoria, ou nos colocaremos a vender as nossas forças de trabalho para iniciativa privada, ou aceitaremos o PDV e encontraremos aí o mesmo destino. E aí, numa economia precarizada, não vai ter muitas escolas particulares interessadas nos nossos préstimos, né? Uma economia precarizada. E aí a gente vai encontrar um cenário que é dos piores. Eu não estou fazendo terrorismo, estou dizendo que a gente consegue ler, porque o remédio que está sendo aplicado dentro desse ajuste fiscal é o mesmo que foi aplicado por quem realmente determina os caminhos e descaminhos dos países. Isso é determinado pelos bancos, pelo sistema financeiro internacional. E é o mesmo remédio que está sendo aplicado no Brasil. Então, se a gente observa, se falar em metodologia científica, se o experimento é sempre o mesmo, se os ingredientes são os mesmos, se o tempo do processo é sempre o mesmo, aparentemente no final o bolo vai ser o mesmo. Só que é um bolo amargo e é um bolo difícil de digerir para a classe trabalhadora. Então a gente precisa estar atento a isso, e para isso a gente precisa encontrar os nossos pontos. Nós vamos ter em junho o Encontro Nacional de Educação em Brasília, de 16 a 18 de junho. A gente precisa construir esse encontro. Vai ser em Brasília. E essa nova diretoria que foi eleita pelo sindicato, qual é a tendência dela? Essa nova diretoria do sindicato que foi eleita, qual é a tendência dela? É a diretoria mais plural que esse sindicato teve nos últimos 20 ou 16 anos. Ficou bem equilibrada, não tem nenhum grupo hegemônico, e aí vai ter que ser construído também ali dentro dessa diretoria um posicionamento. E aí é aquilo que eu estava falando, não só a diretoria precisa conduzir, mas tem que vir da base. O anseio e a construção tem que vir da base. A diretoria tem que encontrar o que a gente aqui embaixo construiu. Então a gente precisa se posicionar, formular, a gente precisa se reunir, a gente precisa falar do Encontro Nacional de Educação, a gente precisa falar da construção dessas marchas, se 31 de março, se 1º de abril, a gente precisa falar desses movimentos, a gente precisa falar de participar da Passeada pela Saúde no dia 7 de abril, e a gente precisa construir espaço para essas discussões. A gente precisa de pessoas nos grupos de trabalho do sindicato, nos GTs de políticas educacionais, nos GTs de movimento, e a gente precisa construir esses espaços. E nessa perspectiva, o que está colocado é o desafio para grupos como esse, de 10, 12 pessoas, de início sensibilizar o resto da nossa categoria, que ora adormece, ora assiste
assiste a ofensiva acreditando que está blindada pelo escudo mágico da estabilidade, que é uma inocência. E muitos estão esperando para ver o que vai acontecer, né? Você acha tanto faz se mudar, se der de impeachment mudar, vai continuar a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora tem os tempos de FHC podem voltar. Já está aqui mais um corte aqui, né? O governo anuncia corte de 21 bi no orçamento, significa queda de 3,5% do PIB e aumento na população. Ricardo e Adolfo também se criam. Agora, o que o colega falou, tem um grande número de pessoas também que não tem ideia do que está acontecendo. Estão energizados no Fla-Flu, né? E estão nessa, achando que é isso que é acontecer. Não tem ideia da gravidade que é, por exemplo, o endividamento público, né? A conexão disso, as coligações das grandes empresas, enfim. Que jogo de forças é esse, né? Talvez uma frente de esclarecimento que a gente possa investir, além desses engajamentos que o colega colocou, é esse esclarecimento, né? Esse esclarecimento, porque muitos de nós não tem ideia. E a ideia é que a gente chame, a ideia que pelo menos que a gente pensou hoje pela manhã, é chamar reuniões, assembleias, atos dentro das instituições para começar a trazer essa perspectiva. Tem saído, as instituições têm soltado diversas notas. E a gente tem recebido aí nas correntes de Facebook, de WhatsApp, uma enxurrada de informações. Mas é preciso que a gente comece a organizar essas informações e não trabalhar só na perspectiva de fazer o combate a golpe ou não golpe, ataque ou não ataque, mas também fazer a leitura dos efeitos posteriores dessas ações. Quais são as agendas? Quais são as agendas. O que a gente pode... Como a gente pode interferir, o que a gente tem que trazer. O Adolfo tinha levantado a mão. Desculpa, Adolfo. Fechou? Você estava falando aí de países nos quais o funcionalismo público, né, foi permitido e tal. Eu lembro que na França também, hoje o pessoal da educação faz greve para não perder salário, para não perder vaga e não para ganhar. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo. Né? Um fator até favorável à união da categoria, né, na verdade. Mas que vai haver sofrimento, dificilmente não vai haver isso. Essa situação dificilmente não vai chegar aqui também. Né? Acho que está chegando e o impeachment eu acho que pode ser justamente o ponto de virada, né? Porque é possível que não haja impeachment, né? Mas as negociações para que não haja impeachment vão gerar um resultado idêntico à era FHC, que é a era como é o nome desse outro aí, que é o novo, o cheirador Aécio e PMDB, enfim. Acho que a tendência é essa, né? Talvez a gente não tenha mais greve só de professor, só de técnico, né? Isso aí vai favorecer a união da categoria, todo mundo mais pobre, né? Mas lutando junto, né? É capaz disso acontecer mesmo. Porque a gente viu muito português, né, no Brasil há pouco tempo, né? De 2010 para cá, português, espanhol vindo para cá porque não tinha emprego na Europa mais, nesses países, né, mais fragilizados, né, pelo sistema financeiro e tal. Aí eu acho que essa questão que o Ricardo falou é fundamental. As pessoas têm que ter um pouco mais de contato com análise de conjuntura, né? Com avaliações, né? Mais, digamos assim, mais detalhadas, né? Elaboradas com mais conhecimento de causa, né? E tal. Talvez uma boa seja o Sinasef bancar, né? Tem que botar um dinheiro nisso, né? Bancar pessoas que possam fazer esse trabalho. Né, junto com as pessoas da diretoria, mas
Às vezes quem está mais avançado nos movimentos sociais, ou mesmo na academia, né, pode contribuir com esse trabalho. E rodar os campos, fazer reuniões. É isso, vão 10 pessoas, já é um núcleo muito grande, né? Porque há um momento assim, de realmente despertar para o problema, né? O tema luta de classes, por exemplo, né? Que depois da queda do muro, depois da queda da União Soviética, ficou durante muito tempo, né? Proibido até, os comunistas não lançavam mais livros com comunismo no título, né? Nos anos 90, né? Era proibido, não tinha espaço para isso, né? E no começo dos anos 2000 também. Agora, a situação já não é essa, né? Óbvio, já se sabe que não houve socialismo, já se sabe que a experiência tem que ser reinventada e tal. Mas de nossa parte, óbvio, é muito difícil trabalhar com um público que não está sintonizado nesse tema. Luta de classes é muito simples, né? É muito simples, mas as pessoas se acostumaram com o PT a considerar a conciliação de classes, né? Que é algo que não existe. Né? Não existe. Então acho o seguinte, o sindicato poderia fazer esse trabalho, meter a mão lá no cofre e bancar um intensivão assim, de análise de conjuntura, aí rodar todos os campos, eu acho que é importante. E outra coisa, preparar para esse ato do dia 31. O ato do dia 1º eu acho que é o ato que a Conluta está chamando, eu acho que é um absurdo. Né? Não sei o que vocês acham aqui, mas eu acho que sim, fora todos é lastimável. Né? Lastimável, por que eu acho que é lastimável? Porque é o seguinte, a classe que vai assumir o poder depois do fora todos é a mesma. A classe revolucionária, trabalhadora revolucionária não vai chegar ao poder depois que essa galera aí cair. Né? E tem muita gente que sabe que a queda é muito difícil. Mas foi muito bom chegarmos a esse ponto, né? Para que a direita possa realmente dizer, não, a gente alivia, mas vocês vão ter que arrochar mais. Não que não tenham arrochado o tempo todo. Essa conciliação não foi assim tão fluida, né? Não foi tão fluida. Né? A gente sempre tem que lembrar também que se a Fiesp está com faixa de impeachment, a Febraban nunca disse nada sobre isso, né? Nunca disse nada. Está tudo bem para o capital financeiro, né? Que ferrou o capital produtivo, ferrou o trabalhador e tal. A gente está realmente na sinuca de bico. E eu acho que a gente vai se ferrar bastante daqui para frente. Não sei, tem gente mais experiente aí do que eu nisso, mas, sinceramente, a situação ficou boa para os professores de um tempo para cá, por causa de D1, D3 e RSC, não é isso? Antes disso, a galera tinha aquele famoso grupo, né? Lembra do grupo? Professores? Docentes novatos, né? Esse grupo acabou, né? Está todo mundo feliz. Que é o seguinte, né? Ficou bom, né? Ficou bastante razoável, né? Os novatos viraram velhos. Os novatos viraram velhos. Mas assim, naquela época, já vou encerrar, naquela época o pessoal colocava lá que estava pedindo empréstimo e tal, que o dinheiro não estava dando. Eu acho que vamos voltar a isso também. E aí vamos nos unir na miséria, mas vai ser... A miséria une, né? Politicamente. Vamos lá. Eu vou... Só queria... Pode falar. Eu queria colocar umas questões também a respeito dessa análise que nós estamos fazendo. E hoje, querendo ou não, nós temos mais um complicativo na nossa luta, que é o que está sendo posto por esses camaradas aí, por esses incompetentes responsáveis, que é a polarização da sociedade. Estão criando uma guerra entre a própria sociedade, botando a sociedade contra a sociedade. E hoje já está acontecendo que você sair com a camisa vermelha na rua e as pessoas
te abordarem. Olhar Em São de olho Paulo virado. já está acontecendo isso em São Paulo, entendeu? Lá no hotel nós ficamos, uma senhora, uma mulher, chegou para a menina lá, ela sentou na mesa do café perguntando, falou assim, o que nós estávamos fazendo lá, quem é que estava bancando a gente para estar ali no hotel, e ela, coitada, nova, né, ela podia ter falado com a criança, ela ficou quieta, ficou sem jeito, sem lugar, e a senhora em cima dela, quem é que estava bancando a gente ali, se era o Lula, que não sei o quê, entendeu? Eles estão criando assim, a mídia, a própria mídia, o governo, tem toda a culpa nisso. E isso é responsabilidade, isso é um crime que eles estão cometendo com a sociedade. É colocar o povo contra o povo para eles conseguirem fazer as manobras deles lá. E essa é mais uma barreira que nós vamos enfrentar na nossa luta, na nossa caminhada, nas nossas passeatas, é o povo contra a gente na rua. As camisas amarelas contra as camisas vermelhas, isso já está posto. Então é mais uma dificuldade que nós vamos ter, que nós temos também que trabalhar isso e pensar muito bem de que forma nós vamos mostrar para a sociedade que nós não somos o que eles estão pensando que nós somos, entendeu? É mais um ponto que eu queria colocar, porque nós temos que trabalhar isso também. Beleza. Eu vou pedir para, se a gente conseguir ter alguém para secretariar, para a gente poder dar continuidade. Por que a Comissão Eleitoral não apresenta? Não, porque a gente vai só fazer a leitura da ata e começar a parte da Comissão Eleitoral. Tá precisando de um Mostra do secretariado. Beleza, então. Eles passam material para eles. Sim, agora. Alguém quer secretariar? Você quer. A gente tem. Eu quero ali de mim. Muito obrigado. A gente tem duas atas aqui, uma leitura, são curtas, elas são atas curtas, só para a gente fazer a aprovação, que é a ata que enviou o delegado para a 140ª plena e a ata que elegeu o delegado do Congresso. Tá joia? É uma ata de 15/2, eu vou fazer a leitura dela e a gente faz a aprovação. Ou não. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2016, o mini auditório da Coordenadoria de Eletrotécnica do Campus Vitória, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o IFES, reuniram-se os servidores para a Assembleia Geral, conforme convocação, onde às 14 horas ocorreu a primeira chamada, não havendo quórum. Às 14h30, efetivamente, iniciou-se a Assembleia. A mesa foi composta pelos sindicalizados Reginaldo Flecha Nunes como presidente e Reginaldo Cortelete como secretário. Flecha passou a leitura dos pontos de pauta da convocação, que foram os seguintes. Informes gerais, eleições de delegados para a 140ª plena. Niciane pediu a inclusão do ponto de pauta compor fórum do Rio Doce. Aprovada a mesa e a pauta com inclusão do ponto de pauta sugerido por Niciane, iniciou-se as discussões com a leitura da ata da Assembleia Anterior pelo presidente. Aprovada a ata por unanimidade. Moacir Campos Vitória solicitou informações sobre as eleições. Temos esclarecido que a comissão para a nova eleição já foi eleita, faltando o calendário para mim. Em seguida, teve a discussão do ponto 1, informes gerais, pelo presidente, com a apresentação do relatório de sua participação na 139ª plena com os pontos abordados. FUNPRESP, nova estrutura para o ensino unificado, Planatec, Sistema S e ministro Mercadante com fala da possibilidade dos rios serem geridos pelo Sistema S. Não houve assinatura de acordo com relação aos professores dos tais pela FASUL. A Leomar relata que quem assinou o acordo foi a FASUL, mas não o Sinasef. Também da possibilidade de novos encontros com relação ao plano de carreira dos tais, questões da racionalização, corpo técnico e criação da SC TAI. Foram abordados no projeto entregue pela CNS. Segundo ponto, eleição de candidatos para a 140ª plena, que tratará do regimento com o Sinasef. O termo fala da importância da 140ª plena, fala dos custos dos congressos, a Leomar fala da dificuldade de trabalhar sem acesso aos dados, que os representantes se atentem para a questão de preços e que votem pelo melhor para o sindicato. Reginaldo Flecha fala que está aberta para a proposição de nomes para a 140ª plena. O servidor sindicalizado Moacir Correia Júnior coloca seu nome para apreciação da Assembleia, aprovado como delegado por unanimidade e candidato único. O ponto para compor o Fórum do Rio Doce, Niciane Estevão Castro fez esclarecimento sobre o ponto. A Assembleia aprovou a participação no fórum com a indicação de Niciane como presidente do Sinasef junto ao mesmo. Nada mais tendo a relatar, deu-se por encerrada a Assembleia às 15h30. E eu, Reginaldo Cortelete, secretário da mesa, lavro e assino a presente ata. Estavam presentes 13 pessoas, das quais só tem eu, Reginaldo, aqui. Pode aprovar ela como está essa ata? Então, aprovada essa. Agora vamos ler a ata da Assembleia
secretários votam. Hã? Secretários votam. Assembleia Geral, sessão I, 3 de março, a Assembleia que elegeu os delegados para o 30º Congresso. Ata da Assembleia Geral, sessão IFES, aos 10 de março de 2016, no Teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, Vitória, Espírito Santo, localizado em Avenida de Vitória, 1729, Vitória, Vitória, Espírito Santo. Reuniram-se servidores para a Assembleia Geral conforme convocação, onde às 16 horas ocorreu a primeira chamada, não havendo, portanto, quórum suficiente para o seu início. Às 16h25, efetivamente, iniciou-se a reunião. A mesa foi composta pelos sindicalizados Antelmo da Silva Júnior, como presidente, tendo também como secretário o sindicalizado Reginaldo Flecha Nunes. Antelmo abriu a Assembleia com a aprovação da composição da mesa e pauta. Eleição de delegados para o 30º com Senazé. Foram eleitos em assembleias locais os seguintes delegados em ordem de campo: Campos Aracruz, Jackson Ricardo Marcelino; Campos Colatina, Cláudio Norte Souza Lino; Hélio Colonna e Levi de Castro; Campos Ibatiba, Elias Matius Pereira; Campos Linhares, Poliane dos Pastos Almeida como delegada, e Ana Paula Brasil e Isabel Simão como observadora suplente; Campos Nova Venécia, o Everton Pereira do Sacramento; Campos São Mateus, Adeilson Lichtenheld Kraus Bertuani; Campos Serra, Roberto Wallace Viana; Wagner Escopel Falcão, Flávio Lopes da Silva, e como observador Aline Pimentel Benedito; Campos Vila Velha, César Laurence Barros, Danilo Tavares Permonhani, Rodolfo de Jesus Chaves, Solimar Miranda Machado. No Campos Vitória, Júlio César Belo, Clério Lucas Guaitonini, Antelmo da Silva Júnior, Reginaldo Flecha Nunes, e como observador suplente, Carlos Alberto Gonçalves. UFES, Criarte, sendo eleita a delegada Fabiola Alves Coutinho Gato. Havendo ainda vagas para delegados, foram eleitos para complementar o número de delegados os seguintes nomes: Aliomar da Silva, Adolfo Miranda Oleari, Eduardo Sofiati, Samanta Lopes Maciel. Suplente de delegado, Aline Altoé, Ítalo Severo Inglês. Suplente delegado ou observador, no caso fosse Falco, Ronaldo Scarpati Inglês, do campus Centro Serrano. Aprovados por unanimidade na Assembleia Geral. Seguinte item da pauta: eleição de delegados para a 140ª primeira plena. Foi eleito delegado Adolfo Miranda Oleari com 15 votos, sendo que a Assembleia aprovou com 26 votos o envio de 2 observadores, sendo eleito Júlio César Belo com 11 votos e Samanta Lopes Maciel com 8 votos. Esgotados os pontos de pauta, o secretário da mesa lavra e assina pelo 20 anos. Aprovação? Então, ficam aprovadas as 2 atas e a gente passa a Assembleia, ponto de pauta da Assembleia Geral aqui, que tem como ponto de pauta a aprovação do Código Eleitoral para a eleição da gestão 2016-2018. E vou pedir para a gente fazer uma inserção de ponto de pauta, que foi aqui os informes gerais, e alguns encaminhamentos a respeito dos informes gerais, que foi o que a gente fez aqui, para que a gente pudesse colocar esses encaminhamentos que foram propostos aqui, tanto pelo Adolfo, né, 2 encaminhamentos, que é construir uma equipe, um trabalho para a gente fazer uma discussão da conjuntura política, que nós construa o evento, construa os eventos para fazer a construção da conjuntura política, e a forma de como a gente vai distribuir isso nos campos, né, que seria reuniões em todos os campos, para a gente começar a trabalhar numa mobilização e uma participação maior de servidores sindicalizados e não sindicalizados nesse processo. E também sobre a construção do Sinazef da participação no ato do dia 31. Para que a gente, como a gente já discutiu, né, se a gente pudesse votar se o Sinazef participa ou não, no próximo dia 31, se a gente pode efetivamente, como diretoria, encaminhar essa proposta de montagem da rede de discussão e de fóruns para debate da conjuntura política. Se esclarecesse mais o ato do dia 31? O ato do dia 31, a gente vai ter atos em todas as capitais do Brasil, né? Está construído o ato em todas as capitais do Brasil, e um grande ato em Brasília, não é isso, Reginaldo? E um grande ato em Brasília. Então a ideia seria construir uma caravana, e aí a gente pode fazer isso em conjunto com outras forças políticas do Estado. Tem um fórum pela defesa da democracia na UFS, estabeleceu também a reunião ontem, né?
Foi ontem à noite. Foi uma reunião lotada, muito interessante a participação. E também com as outras entidades sindicais. Então, nesse sentimento. Seria um ato contra o vídeo É um ato pela democracia. Entendi. O dia 31 de março é o dia do golpe, né? É, O golpe de 64. é o do golpe de 64. Então tem um simbolismo. E aí eu queria colocar em votação colocar essas duas partes, dois encaminhamentos. Primeiro, se a Assembleia é favorável à construção de um fórum, né, dentro do IFES de discussão que iria rodar os campi para trabalhar com esclarecimento. E esse fórum seria composto não só por membros da diretoria, mas também por pessoas de outras entidades. E aí a gente pode citar membros do Guilherme Boulos, do MTST, pessoal do Espaço Unidade de Ação, da Conlutas, pessoas da Frente Povo Sem Medo, que tem feito uma discussão e tem posições diferentes, mas tem convergido para a defesa do Estado Democrático de Direito. E também de outras correntes que tenham outras proposições. Então, assim, que a gente pudesse ampliar o espectro democrático desse debate dentro da instituição também, para que a gente possa iniciar e despertar os servidores do Instituto para o cenário que, por hora, se apresenta muito ruim. Tem contrariedade com essa proposta de a gente montar um fórum? Alguma contrariedade? Então fica aprovada o fórum. Só para minha ignorância, mas esse momento que a gente está vivendo é um esclarecimento. Esse fórum, hoje está tudo muito polarizado, né? Qualquer coisa que você falar de política ou é contra ou é a favor. Então, assim, o objetivo é esclarecer exatamente essa polarização e trabalhar com efeitos que podem advir da conjuntura atual. De estudar esses efeitos, de debater esses efeitos. Quais serão os resultados de um possível impeachment ou se não houver um impeachment. Não precisa discutir, não dá para ser desprovido de emoção, nem mas precisa discutir quais seriam os efeitos, quais são os resultados práticos disso dentro da estrutura do serviço público, quais serão os efeitos para a nossa vida como trabalhadores do serviço público. A gente tem que pensar bem, porque quem vai estar falando, não sei, vai ter gente convidada falando, vai saber muito bem o que se pretende, o que se fala, que vai falar, para não se perder ao invés de ganhar. Não, porque tem que ter vozes divergentes, não dá para você ter. Sim. A gente não vai, por isso que eu estou falando para a gente não escolher uma linha. O Adolfo colocou aqui no início, ele colocou a posição, por exemplo, do PSTU fora todos. Essa não é uma visão que a gente tenha concordância. Nós não temos concordância nessa visão, mas é preciso ouvir quem fala fora todos, é preciso ouvir quem diz fora alguns, é preciso dizer quem diga fora ninguém, é preciso ouvir. Então, os fóruns deveriam ser montados nessa perspectiva. Agora, então, eu acho que o corpo discente da escola, ele está muito assim... entendeu? Nós não temos mais só menininhos de 14 anos da escola, nós temos cursos assim, superiores da escola, e o movimento está muito fraco dentro da instituição, entendeu? Você não vê esse povo se movimentar nem a favor, nem contra. Talvez seria interessante chamar os próprios TCEs aqui da escola, entendeu? Os próprios centros acadêmicos. Não, também. Para ter uma conversa com esse pessoal, entendeu? Eles têm que se posicionar também. Também. Interfere em cima da educação deles. Também. E eles estão muito assim, sem também. movimentos nenhum. Você não vê nada, esse povo não se manifesta, entendeu? Com certeza, tem uma razão para isso. Eu acho que não é essa coisa de ter que passar em campos por campos. Até porque eu vi ontem algumas lá na UFES, eu tenho visto que assim, são ações de peso, de grande mobilização, é difícil chamar uma mesa dessa. Então é claro que você vai para o interior, mas vai para um canto, vai para o outro, completamente
dispersar em vários movimentos pequenos. Eu acho que agora é uma coisa de mobilização. Né? Regionalizar. Tem que dar uma certa visibilidade. Você não pode chamar 3, 4 quadros para uma palestra de 6 pessoas. Ele tem que jogar peso, eu acho, nos eventos. Eu acho que o tema ele chama, entendeu? Então não é, né? É diferente isso aqui. Vir aqui para discutir uma pauta específica, o tema ele consegue mobilizar, inclusive alunos e tal. E fazer umas 3 aí pelo IFES, porque assim, regionalizar. Tem que fazer grandes eventos regionalizados. E a partir daí. Eu acho que assim, nessa linha que você falou aí, é uma linha nossa. Qualquer conjuntura desfavorável pra gente. Então, vamos acordar. Beleza. Então assim, a gente pode fazer eventos, 3 eventos, regionalmente, e depois fazer essas inserções. Eu concordo com o Marcos, mas eu disse o seguinte, eventos maiores, como a UFS fez, por exemplo, justificam realmente um pessoal mais tarimbado, né, com um nome mais conhecido e tal. Mas a formação, nesse momento, eu acho que deve passar por todos os campos, sim, 2 equipes, entendeu? E aí, de repente, o pessoal até se anima a participar dos eventos maiores, que não serão nos seus campos, né? Vai ter aquele deslocamento e tal. Só fazer uma conversa e tal, tudo bem. Exato. Uma conversa. Tipo seria uma formação mesmo, uma palestra, um negócio assim. Porque o pessoal é muito alienado, cara. Não tem jeito. É muito alienado e isso dificulta. É o que ela diz, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém se move e tal. Os servidores estão muito anestesiados. A gente tem uma comissão de formação que está trabalhando no curso de formação de uma, que pode ser o embrião disso aí. Que pode começar, acho que a gente tem uma comissão de formação, pode ser o embrião desse processo, de fazer isso a partir da comissão de formação. A gente já chama a reunião da comissão de formação e aí anuncia para outras pessoas terem interesse em participar, a gente constrói tanto as visitas quanto o próprio